Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula de Química. Eu sou a professora Mari Silva e hoje eu vou fazer uma pequena revisão sobre o conceito de reações químicas. As reações químicas nada mais são que os fenômenos químicos que ocorrem em nosso dia a dia. E para ser considerado um fenômeno químico, tem que haver uma transformação total da matéria. A matéria nunca vai deixar de existir, ela vai ser apenas transformada. Por exemplo, quando você queima um papel, esse papel ele não vai deixar de existir, ele vai ser apenas transformado, né? Quando ocorre a reação de combustão, esse papel ele vai ser transformado em gases, né? Que vão para a atmosfera, certo? A gente tem também exemplos no nosso dia a dia, como a decomposição de alimentos. Esses alimentos eles estão se decompondo, eles estão se transformando. Isso é um exemplo de uma reação química, tá? E a gente expressa essas reações que ocorrem no nosso dia a dia, esses fenômenos químicos que ocorrem no nosso dia a dia, através das equações químicas. Então, existem algumas evidências que a gente consegue observar a olho nu quando está ocorrendo uma reação química. Exemplos como a mudança na cor. Você mistura dois líquidos incolor e você observa que houve uma mudança na coloração, então isso é uma evidência que está ocorrendo uma reação química. Mudança na temperatura, está quente, tem fogo, né? Então isso é uma evidência. Liberação de gás e formação de precipitado. Então aqui é uma equação química que nada mais é que a representação de um fenômeno químico, de uma reação química que ocorre no nosso dia a dia, que é para a gente obter a nossa água líquida, que é tão usada em nosso dia a dia, certo? Aqui eu tenho reagindo 2H2 e 1O2, que é o oxigênio, o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Então, eles reagem entre si, formando, né, a água, que eu vou chamar de produto. Tudo que está aqui, essa seta, tudo que está aqui, ó, depois para cá, vai representar os produtos. E tudo que estiver antes dessa seta vai representar os meus reagentes. Então, aqui, tudo que eu misturo, né, vão ser os meus reagentes. E nessa mistura vai formar os produtos. Nas equações químicas, existe uma lei, né, que a gente se baseia, não é qualquer lei, não é assim, do nada. Existem algumas leis, né, que são estudadas e que a gente tem a base para fazer os cálculos, né, aqui nas reações químicas. Uma das principais leis é a lei de Lavoisier, né, a lei das proporções da massa. Ele diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A matéria nunca vai deixar de existir, ela sempre vai ser transformada, certo? E aqui a gente vai ter essa proporção, né, com base na ideia de que se eu tenho 10 gramas de hidrogênio desse lado, eu vou ter que ter 10 gramas, né, nos meus produtos. Se aqui eu tenho, por exemplo, 2 hidrogênios, eu vou ter que ter 2 hidrogênios aqui. Se aqui eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter que ter 2 oxigênios desse lado também. Esse número que está aqui na frente, eu chamo ele de coeficiente estequiométrico, ou simplesmente coeficientes, que são esses valores aqui, ó. Eles indicam a proporção de moléculas que participam dessa reação. Então, agora,
a gente vai estudar o balanceamento das equações químicas. Por que é importante fazer o balanceamento das reações químicas? É importante porque, como diz as leis ponderais, a lei das proporções da massa, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A mesma quantidade dos meus reagentes tem que ser a mesma quantidade dos meus produtos, porque a matéria nunca vai deixar de existir, ela é apenas transformada, certo? E assim, é aqui, nesse balanceamento das equações químicas, que a gente vai aprender e a gente vai utilizar os coeficientes estequiométricos, porque eles que eu vou utilizar para balancear as minhas equações químicas, utilizando o coeficiente estequiométrico. Vou explicar para vocês um método de balanceamento muito utilizado, que é o método de tentativa. A gente vai utilizar a seguinte frase: a regra do macho. Regra do macho. O que é que diz essa regra? Aqui o M vai representar os metais. Significa que se tiver metais, você vai começar pelo metal, depois ametais, depois carbono, depois hidrogênio e por último o oxigênio. Então, eu coloquei essa seta aqui, ó, que é justamente para vocês seguir, né, aqui a ordem e deixar sempre o oxigênio por último, tá? Então, professora, não lembro mais o que é metal, não sei identificar o que é um ametal, não tem problema. O importante é você saber reconhecer os elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio, porque geralmente eles sempre estão presentes em alguma equação química. Geralmente eles sempre vão estar presentes, tá? A gente vai finalmente fazer o balanceamento dessa equação química utilizando essa regra aqui. E eu peguei uma equação química, né? Justamente com carbono, hidrogênio e oxigênio, que é para a gente seguir sempre essa ordem, tá? Então, eu sempre vou colocar um coeficiente estequiométrico, sempre vou colocar aqui, certo? Qualquer valor que eu colocar, eu vou ter que colocar aqui do ladinho da molécula. Meu 2 aí é a coisa mais linda, né? Mas enfim, deixa eu apagar aqui. Então, vou utilizar os coeficientes estequiométricos, certo? Então, bora lá. Primeiro passo, né? Regrinha do macho, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu vou começar pelo carbono. Então, vamos verificar aqui. O carbono, ele tem 12 elementos, 12 aqui, ó, presente nessa molécula. Então, do lado dos reagentes, ele tá com 12. Então, do lado dos produtos, ele também vai ter que estar com 12. E aqui eu tenho apenas 1. Não aparece, mas eu sei que é 1 carbono. E aqui eu tenho 12. Então, eu tenho que igualar essa quantidade dos produtos com o reagente. Porque, segundo a teoria de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A matéria, ela nunca vai deixar de existir, ela vai ser apenas transformada. Então, se aqui, do lado dos reagentes, eu tenho 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, do lado dos produtos, eu também vou ter que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Não vai mudar, tá? Então, se aqui eu tenho 1 carbono, do lado dos produtos, eu tenho que ter quantos aqui? Eu tenho que ter 12, porque aqui do lado dos reagentes eu tenho 12. Do lado dos produtos eu tenho apenas 1 carbono.
Então, eu tenho que colocar um valor aqui, que multiplicado por 1 vai dar 12. Então, isso aqui é 12, aqui é 1, basta puxar e jogar para cá, que vai dar 12. 12 vezes 1 é 12. Então, agora a gente vai analisar quem? Depois do carbono, eu vou analisar o hidrogênio. Eu vou deixar o oxigênio por último. Então, do lado dos reagentes, eu tenho 22 hidrogênio. Eu vou olhar o hidrogênio. Do lado dos produtos, eu tenho 2 hidrogênio, certo? Reagente 22, produto 2. Então, eu tenho que colocar um valor aqui na frente, que multiplicado por 2 dê 22. Qual que é esse valor? 11, porque 11 vezes 2 vai dar 22, certo? Então, aqui o meu hidrogênio já está ok. Eita, que eu escrevo muito lindo, hein? Tô me adaptando aqui no programa. Então, carbono ok, hidrogênio ok, certo? Então, por último, agora a gente vai analisar quem? O oxigênio. Que do lado dos produtos, a partir do momento que eu coloquei 11 aqui, alterou a quantidade do meu oxigênio, né? A partir do momento que eu coloquei 12 aqui, também alterou essa quantidade de oxigênio aqui. Então, toda vez que eu coloco um coeficiente estequiométrico, ele vai alterar a quantidade de todos os elementos presentes em cada molécula. Então, quando eu pego e multiplico 12 vezes 2, vai dar 24 oxigênio. Desse daqui, eu não posso esquecer, porque aqui é o produto, é os produtos, certo? Aqui nos produtos eu tenho desse lado oxigênio, mas bem aqui ele aparece novamente. Então, eu não posso esquecer de somar também com esse que está bem aqui nessa molécula, né, de água. Então, quando eu pego aqui e multiplico 11 vezes 1, aqui não aparece, mas eu sei que é 1. 11 vezes 1 vai dar 11. Você soma, vai dar no total de 35 oxigênio do lado dos meus produtos, certo? Então, vamos analisar agora quantos oxigênio eu tenho do lado dos meus reagentes. Do lado dos meus reagentes, eu tenho 11 oxigênio aqui, desse lado aqui, ó, 11, né, oxigênio desse lado, mais aqui, né, 2, certo? Que vai dar um total de 13 oxigênio, tá? As duas, 24. 11 vezes 1, 11, que dá no total de 35. Então, aqui eu já tenho 11, igual esse daqui. Nesse daqui eu tenho 2, é mais fácil eu mexer, alterar a quantidade aqui, do que eu pegar e ir mexer com o do outro lado, que vai mexer com carbono e hidrogênio. E esses, eles já estão tudo ok? Ok, eles já estão ok. Então, se eu for alterar aqui, vai dar errado, porque eu vou ter que mexer com tudo aqui de novo. Então, é melhor eu mexer aqui nesse oxigênio que está sozinho, né? Aqui, ó, ele está sozinho, para mim fazer um valor, colocar um valor aqui, que multiplicado por 2, né, dê 24, porque aí você soma com 11 desse daqui, e aí vai dar 35, e vai igualar produto com reagente. Então, eu vou colocar o valor 12, porque 12 vezes 2 é 24. E agora, os meus reagentes e os meus produtos estão todos balanceados, certo? A equação está balanceada. Oxigênio, ok. Prontinho, tá?
Aqui temos agora outros exemplos de equações químicas, de balanceamentos de equações químicas, e a gente vai utilizar o método de tentativa, tá? Que é utilizando essa regra aqui. Regra do macho, deixa sempre carbono, hidrogênio, oxigênio por último, tá? Essa questão bem aqui. Outros exemplos que eu vou estar passando aqui para vocês. Essa questão aqui, vocês tentem fazer em casa, tá? E aí vejam aí o resultado corretamente. Qualquer dúvida, é só me mandar um oi que eu dou a resposta, tá? Então, vamos lá. Observem essa equação química aqui, tá? Aqui eu tenho, do lado dos reagentes, eu tenho os elementos químicos magnésio e oxigênio. Portanto, se do lado dos reagentes só tem esses elementos, consequentemente, do lado dos produtos também vai ter que ter apenas esses elementos químicos, magnésio e oxigênio. Como já falei, oxigênio eu vou deixar ele sempre por último, certo? Então, aqui, ó, magnésio só tem um. Magnésio aqui também só tem um. Então, eu vou mexer com ele agora? Não precisa. Vou analisar o oxigênio. Oxigênio, do lado dos reagentes, eu tenho 2 elementos. E aqui eu tenho apenas um. Então, do lado dos reagentes 2 e aqui 1. Então, eu tenho que colocar um valor que multiplicado por 1 dê 2, para igualar os elementos. Então, eu vou utilizar o coeficiente estequiométrico 2. Porque quando você pega 2 e multiplica por 1, vai dar 2. Então, agora eu tenho 2 oxigênio e 2 oxigênio do lado dos produtos. Reagente e produto estão balanceados. Só que observe bem, toda vez que eu coloco um valor, um coeficiente, ele vai alterar todos os elementos presentes na molécula. Então, portanto, alterou também a quantidade do magnésio, que ficou com 2. E do lado dos reagentes eu tenho apenas 1. Então, basta eu colocar 2 aqui na frente, que os reagentes aqui vão estar balanceados, né? O magnésio do lado dos reagentes vai estar ok. 2 magnésio, 2 magnésio, 2 oxigênio, 2 oxigênio. A minha equação está balanceada. Nessa equação química, nós temos do lado aqui do reagente cálcio, oxigênio e fósforo. Isso aqui também é um oxigênio, então só tem 3 elementos químicos, cálcio, oxigênio e fósforo. Portanto, vou ter cálcio, oxigênio e fósforo do lado dos meus produtos, certo? Então, vamos lá analisar. Eu vou deixar sempre o oxigênio por último. Vamos começar aqui com cálcio. Cálcio, desse lado, eu tenho apenas 1. Não aparece, mas eu sei que é 1. Aqui eu tenho 3. Então, a quantidade de cálcio nos reagentes é diferente da quantidade do cálcio nos produtos. Então, o balanceamento é justamente isso. Igualar a quantidade de elementos presentes, tanto nos reagentes quanto nos meus produtos. Então, eu tenho que colocar um valor bem aqui, né? Isso aqui tá 3, aqui é 1, então basta eu pegar isso aqui e botar logo aqui na frente. Porque 3 vezes 1 é 3. 3 cálcio, 3 cálcio. Observe o seguinte, fósforo aqui eu tenho 2. E desse lado dos produtos, ele está entre parênteses e bem aqui é 2. Quando qualquer elemento estiver dentro do parêntese, basta você também multiplicar por essa quantidade aqui, ó, que está aqui fora aqui do parênteses, né? Então, você tem aqui, um fósforo, 1 vezes 2, 2. Então, você tem 2 fósforo do lado dos produtos e do lado dos reagentes. Vamos lá ver quantos oxigênio eu tenho. Do lado dos reagentes, a partir do momento que eu coloquei aqui, ó, 3, esse valor vai multiplicar aqui também. Aqui não aparece, mas é
1. Então, 3 vezes 1, 3 oxigênio desse lado. Mas, desse outro lado aqui, né, eu tenho 5, que vai dar um total de 8 oxigênio do lado dos reagentes. E aqui, 4 vezes 2 é 8. Então, aqui também, né, vai estar agora ok. Então, bastou eu colocar 3 bem aqui. E aí, já finalizo o balanceamento dessa equação química, certo? Então, é isso, galera. Esse exemplo aqui vocês tentem fazer em casa, tá? E agora, para finalizar, irei explicar sobre as classificações das reações químicas, que são 4, né? Primeira, síntese ou adição. Tem até uma musiquinha que eu sempre gosto de estar falando para os meus alunos. Síntese ou adição, 2 formando 1. Por quê? Você vai ter 12 reagentes formando apenas um produto. Então, você vai ter 2 reagentes formando 1. Síntese ou adição, 2 formando 1, certo? Lembra aí a musiquinha que você nunca vai mais errar essa classificação de uma reação de síntese ou adição, tá? Então, agora a gente vai para a classificação das reações de análise ou decomposição. Análise e decomposição. Decomposição. Algo vai se decompor, vai se separar. Por exemplo, quando você tem o cloreto de sódio, o Na+, quando você coloca ele dentro da água, ele vai se dissociar, ele vai se separar, ele vai formar íons, ele vai se dissociar, tá? Íons cátion e íons ânions. Aqui, na classificação de reações de análise ou decomposição, os elementos eles vão se decompor, eles vão se separar, vão se decompor. Pode ser em 2 ou mais substâncias, tá? Então, a musiquinha é essa aqui, ó. Não esqueça. Análise ou decomposição, 1 formando 2. Análise ou decomposição, 1 formando 2. Porque você tem apenas um elemento, uma substância, formando 2, tá? Então, essa é a classificação das reações de análise ou decomposição. Esse é um exemplo de uma reação que é classificada como deslocamento ou substituição ou simples troca, que é mais conhecida como simples troca. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 substâncias, substância A, substância B, certo? E aqui eu tenho uma substância C. Essas substâncias A e B, elas vão se separar. Como o C estava sozinho, ele se junta com o A, formando a substância A e C. E o B fica sozinho, ele se separa aqui, né? Ele vem para cá e fica sozinho. É o que vai acontecer aqui nos exemplos que eu coloquei aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, essa molécula, essa substância, e aqui eu tenho o cloro sozinho, né? Então, esses 2 elementos aqui se separam, certo? O bromo fica aqui sozinho e o cloro se liga e o sódio se liga com o cloro aqui, ó, formando o cloreto de sódio, tá? O Na aqui se liga com o cloro. E essa substância fica aqui sozinha, então houve apenas uma troca. Aqui eu tenho uma substância que está sozinha, que é o alumínio. Eu tenho o ácido clorídrico. Opa! Deixa eu apagar aqui a borracha. Então, aqui eu tenho a substância, que é o ácido clorídrico, que é o HCl, certo? Então, essas substâncias vão se separar. O cloro vai se ligar com o alumínio, aqui, ó,
Al e Cl, eles se ligam e o hidrogênio fica aqui sozinho. Então, aqui houve apenas uma troca, tá? Uma ou substituição ou deslocamento, ele se deslocou. Esse daqui saiu, se deslocou para cá e ele se ligou com esse, tá? Essa classificação é muito conhecida como simples troca, mas pode ser chamada de substituição ou deslocamento. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reação de dupla troca. Ela é classificada como dupla troca ou dupla substituição, tá? Que é mais conhecido como a dupla troca. O que acontece? Aqui vai acontecer duas trocas entre os componentes, entre as substâncias, tá? Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma substância A e B e uma substância C e D. Essas substâncias, elas vão se separar e uma vai se unir com a outra. Por exemplo, A e B se liga com D e C se liga com B, formando AD, C e B. Então, houve aqui duas trocas ou duas substituição, tá? Aqui no exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui. Eu vou pegar essa equação química porque já aproveito para falar de uma reação que ocorre até no nosso dia a dia, né? Que ela é conhecida como neutralização. E é um tipo de reação que ocorre dentro do nosso estômago. Quando você está com aquela azia, você toma um hidróxido de magnésio, um hidróxido de sódio, né? Todo hidróxido, toda base, ela vai possuir o OH. Então, por isso, o hidróxido, que é uma hidroxila, tá? Todo hidróxido, ele é uma base. Todo elemento, toda substância que possui aqui, ó, essa substância aqui apresenta H, né? Vão ser considerados ácidos. Então, apareceu hidrogênio, uma substância ácida. Hidróxido, aqui, ó, hidroxila, aqui, ó, hidroxila é OH, tá? Apareceu hidroxila é OH. Toda vez que você pega e mistura um ácido com uma base, vai haver a neutralização, que vai formar sal e água. Olha só, tá vendo? Eu vou separar aqui. Aqui eu tenho o sódio. Tudo que estiver para o lado esquerdo é positivo. Tudo que estiver no meu lado aqui, ó, nesse lado direito, é negativo. Aqui, desse lado esquerdo, positivo, direito, negativo. O que é isso? É importante? É importante sobre a atração dos elétrons, né? A atração também, vocês já escutaram aquela frase, os opostos se atraem. Então, positivo se atrai com o negativo, certo? E o negativo com o positivo e vice-versa, tá? Então, o Na, ele vai se ligar com o cloro, formando o cloreto de sódio, que é um sal, tá? E aqui, esse H+, ele vai se ligar com a hidroxila, o OH. Aqui eu já tenho um hidrogênio com mais um 2, tá? Com mais um 2. Então, formando a água, certo? Então, aqui houve duas trocas. Então, é classificado como uma reação de dupla troca, certo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui tenho substância, aqui eu tenho duas substâncias, tá? Negativo, positivo. Negativo, positivo, tá? Então, esse daqui, o cloro, vai se ligar com o hidrogênio, né? Formando um HCl. E o Ba vai se ligar, que o Ba, né? O bário, vai se ligar com o SO4, formando essa substância aqui. Então, houve duas trocas, certo? Então,
Eu finalizo aqui, tá? Essa explicação. Espero que vocês tenham gostado aí da aula e nos veremos em breve.